meus queridos! Olá, aqui estamos mais uma vez para podermos dar sequência. Estamos aqui no nosso canal do Ministério Opa, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, se inscreva aí no canal e, por favor, deixe o seu like, né? O seu like, ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então esse é um canal exclusivo para poder mandar mensagens em todos os tipos possíveis, né? Estamos aqui para fazer isso, estamos aqui com muitas séries e hoje vamos dar sequência a outra série nossa, né? Que é esse aqui, ó. Integridade apesar de tudo. Sempre eu deixo essa recomendação aqui, né? E deixo sempre uma introdução dizendo que esse livro está difícil encontrar ele, hein? Né? Então, você que quer ler um bom livro, está aqui um bom livro para se ler, para se estudar. Eu, particularmente, estou muito feliz por ter esse material. Esse material chegou à minha mão, não me lembro, não sei como, né? Mas chegou às minhas mãos. Meus queridos irmãos, vamos dar hoje a sequência, né? Hoje nós vamos para o capítulo 21, né? Capítulo 21 de Jó. Jó, capítulo 21. E se você ainda não leu esse capítulo, por gentileza, leia o capítulo todo. Aí depois você dê uma pausa, depois você volta para cá de novo, tá bom? É muito bom fazermos assim. Nós fazemos assim. Hoje estamos na nossa lição, a lição 24. Praticamente estamos na metade dessa série, né? São 47 mensagens, né? 47 mensagens, né? Na verdade virou 48. Então, essa 24 ficou pela metade. Estamos na metade e, Deus quiser, até o final do ano estaremos aqui terminando essa série de mensagens que para mim é muito importante. Vamos lá, o tema de hoje dessa série é os ímpios na visão de Jó, né? Na visão de Jó. Vamos para o nosso comentário. Hoje nós vamos direto para o nosso comentário porque a introdução também está dentro do nosso comentário aqui. O tema do destino do perverso irá dominar a discussão por um tempo. No discurso anterior, Zofar manifestou sua posição a respeito disso e agora Jó terá a oportunidade de fazer o mesmo. Antes de observar as diferenças e as semelhanças entre as duas posições, precisamos nos lembrar do motivo por que o destino do perverso se tornou um tema importante. Os três amigos querem provar que Jó é um homem perverso. Se eles conseguirem provar que o modelo de perverso que eles construíram se encaixa na situação de Jó, então as suas aflições poderão ser explicadas em termos de castigo de Deus. Então, sempre desde o início estamos aqui fazendo esse comentário, conversando muito sobre isso, sobre a questão de os três amigos procurar de todas as maneiras possíveis que eles querem dizer que Jó é um perverso, que Jó ele é um pecador, alguém que está pagando pelos seus erros. E nós sempre estamos aqui dizendo que hoje não muda muita coisa não, né? Não muda muita coisa não. Temos uma turma de gente aí vivendo ou procurando viver essas situações todas. Bom, meus queridos, deixa eu deixar lá logo minha Bíblia aberta, lembrando que a minha versão é a NAA. Deixa eu colocar aqui em cima aqui, porque como não vou usar o teclado mesmo, nós podemos. Assim. Então, estamos aqui com algumas versões também, né? Que nós vamos trabalhar em cima delas. E vamos para o nosso ponto, o primeiro ponto aqui, né? O primeiro ponto é o pedido inicial de Jó. É o verso 1 até o verso 3. As palavras iniciais de Jó revelam um detalhe que pode ser passado despercebido ao leitor. Isto é, o modo como os amigos estavam ouvindo e reagindo ao que ele dizia. Vamos lá. Em primeiro lugar, parece que eles não tinham muito interesse em ouvir atentamente o que Jó dizia. Olha o que diz aqui o verso 21. Eu vou usar aqui isso aqui, que é mais rápido do que a minha Bíblia. Deixa eu só colocar aqui na NA. Tudo bem, coloquei. No verso 2,
Ele diz o seguinte: tenham paciência e eu falarei. E havendo eu falado, poderão zombar de mim. Então está aqui, tenha paciência, né? Vocês têm que me ouvir, né? Aí, se caso vocês me ouvir, aí vocês podem até zombar de mim, mas provavelmente me ouve. Gente, quantas pessoas hoje estão vivendo momentos como Jó, precisando ser ouvidos, né? Ouvidos. E Jó aqui estava numa situação difícil, né? E ele só queria ser ouvido. Tudo que nós queremos quando estamos passando por alguma adversidade, e eu posso contar isso por mim, também você também pode perceber isso na sua vida também. Tudo que nós queremos, na verdade, é justamente ser ouvido, só ouvido. Falar nada. Que as pessoas puderem entender que nesse momento não é para falarem, eles vão ganhar muitas vidas e vão restaurar, consolar também muitas vidas. Em segundo lugar, Jó implora por tolerância a respeito enquanto ele fala. Verso 3, ele fala... Gente, eu errei aqui, né? Verso 2, eu disse verso 3, né? Então, verso 2 diz o seguinte: ouça com atenção as minhas palavras, seja estas consolações que vocês me trazem. E tá isso no versículo, no caso, no versículo 2, quando nós falamos aquilo que eles não estavam interessados em ouvir Jó. Perdão, tá? Eu errei aqui. Agora sim. Agora aqui ele fala sobre a questão da tolerância a respeito deles ouvir enquanto ele fala. Aí ele fala aqui, vamos repetir, né? Tenha paciência, eu falarei, e havendo eu falado, poderão zombar de mim. Então, depois que eu falar, vocês zombam. Mas, pelo menos, vocês procurem, pelo menos, me ouvir. É tudo que nós queremos hoje, né? E aí, diz assim, é possível que aquela atitude dos amigos enquanto Jó falava era de zombaria. É bem possível que estão zombar enquanto houve uma clara demonstração de que eles, amigos, não estavam nem um pouco interessados em ouvir Jó falar. Quantas vezes a gente depara-se com isso? Por que eu estou muito frisando isso? Talvez você me pergunta. Você que está me acompanhando desde o início, né? Esses 24, 23, né? Já passou 23 lições. Porque o livro de Jó, na verdade, vai entender, amados, que ele roda justamente, ele desenrola, ele trabalha justamente em cima disso, dentro dessa dinâmica de entender tanto o lado quem está passando por dificuldades e tanto aqueles que não estão passando por nada, mas têm a oportunidade também de poder ajudar aquela pessoa a se levantar. Lembrando, quantas pessoas, infelizmente, têm hoje se desviado, cometido erros e mais erros e até se suicidados porque não tem um sequer que os ouve. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, tem algo muito importante para te falar aqui. Esses amigos não são capazes de refletir sobre as nuances da situação de Jó. Eles querem apenas afirmar suas posições diante do caso e vencer o debate. Então, agora deixa eu coloquei aqui a questão do debate aqui, frisado aqui, justamente para poder a gente entender que existem debates que não vale a pena. Eu, particularmente, não faço isso. Te aconselho não entrar nessas de debates. Debates que não vão somar em nada, debates que não vão dar solução em nada, que vão apenas cada um brigar pela sua tese, né? Mas não vão chegar em denominador nenhum. Igual essas pessoas que estão aí, eu sou Calvino, eu sou isso, eu sou aquilo, e fica numa tamanha discussão sobre essas teses de Calvino, a tese dos arianos e os armenianos, e assim por diante.
né? Então, não é esse o objetivo que Jesus ensinou, né? A Bíblia inteira, ela não trabalha em cima disso, né? Eu que se importe, né? Mas eu vou falar a verdade. O que Calvino pregou, o que os arminianos pregou, que ensinou, para mim não importa. Eu praticamente nem estudo sobre eles. E nem faço questão de estudar sobre essas pessoas. Não faço questão. Ah, pastor, tem que estudar. Não, não. Existe uma fórmula boa para você debater o evangelho. E eu uso ela sempre. Seja para quem for. Não estou aqui falando de religião, não estou falando que a minha religião é boa, mesmo porque também eu não trabalho com essa questão de religião. E eu faço o seguinte, é simples possível. Eu faço uma pergunta para me responder aonde está na Bíblia que a tese dele. E ele vai ter que provar isso na Bíblia. Não, eu quero que você me ensine, né, isso. Eu não estou aqui para poder achar que os católicos estão errados, não estou dizendo que os católicos sejam errados, estou dizendo que os espíritas estão errados, que os do candomblé estão errados. Não estou aqui para dizer, não estou aqui para afirmar isso. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu só quero que eles não saiam da Bíblia. Né? Se eles quiserem conversar comigo, é diante da Bíblia Sagrada. Se todas as suas doutrinas estiverem em consonância com a palavra de Deus, irmãos, eu não tenho nenhum problema de ouvir eles. Só que eles têm que provar isso e esse é o ponto de partida para poder debater com essas pessoas ou conversar com essas pessoas. Então temos que tomar esse cuidado. Eu, particularmente, não prego isso, né? Eu não vou discutir, é algo que não vai dar em nada. Bom, vamos fechar esse parênteses aqui, só para poder te deixar isso bem claro para os irmãos. Vamos para o segundo ponto. Como realmente vive os perversos? Aqui é interessante que Jó, ele dá aqui uma aula sobre isso, né? Sobre isso. Nessa seção do seu discurso, Jó elabora um perfil do modo como ele vê a vida dos perversos, respondendo ao modo de Zofar argumentou no capítulo anterior. Antes de qualquer coisa, Jó deixa bem claro que a sua queixa não é por causa do perverso ou do seu modo de vida. A sua queixa tem a ver com a sua própria vida e o modo como Deus tem lhe tratado. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Olha para mim e fique pasmos. Ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto que um calafrio passar pelo meu corpo. Aqui, Jó, o que mais aborrece Jó, segundo a informação aqui, é ver uma definição que seus amigos têm da vida do perverso que não é correta. E já vou provar aqui, né? Eu sou perverso mesmo. Então vamos lá. Verso 8 a 13. 8 a 13. Deixa eu agora mexer no teclado. 8 a 13. Vamos lá. Ele vai aqui em um rápido panorama sobre questões daquilo. Ele vai descrever a maneira fascinante do modo como vivem os perversos. Vamos lá. Os seus filhos se estabelecem em sua presença, e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr com um rebanho e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa, alegram-se ao som da flauta, passam os seus dias em prosperidade, em paz, e em paz descem à sepultura. Gente, se for para viver como
ímpio dessa forma aqui, eu quero ser ímpio. Né? O ímpio, o perverso. Paulo está dizendo aqui o seguinte, Paulo, Jó está ensinando, falando para Zorfar, assim propriamente dito, né? Para ele diretamente, quando ele diz que o perverso, você está nessa situação porque você é perverso, né? Assim que descreveram o Jó descreve, poxa, se eu sou perverso, deixa eu falar aqui, aí descreve aqui no verso 8, do capítulo 21, como é que vivem os perversos, a maneira fascinante e extraordinária que vivem os perversos. Então, tem alguma coisa errada. Então, se eu sou perverso, poderia estar nessa situação aqui. Entendeu agora como é que você... O debate de Jó aqui é o que eu entendo. Né? É o tipo de debate que vai pedir eles para responder perguntas. Não, tudo bem, você falou que eu estou em pecado, que por causa do meu pecado, por causa da minha perversidade, é que eu estou nessa situação, mas me responda isso aqui. Me responda isso aqui. A resposta a essa pergunta está no modo como os perversos falam de Deus e da piedade. Continuando a descrição do modo como vivem os perversos, Jó nos oferece também uma amostra da linguagem ímpia e profana deles. Vamos lá, verso 14 e o verso 15, ele fala aqui da linguagem. Ó. Esses são os que se dirigem a Deus dizendo, deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que sirvamos e que ganhamos e lhe fizermos oração? Ele está aqui dizendo que a linguagem dos perversos são essa. Eles não veem Deus em nada. Eles querem estar distante desse Deus. Né? Eles não querem saber de Deus. E são perversos. Paulo, com Paulo. Jó está aqui afirmando aqui a sequência para descrever quem são os perversos, como eles verdadeiramente vivem e vivem. E aqui nós temos alguma coisa interessante que fala aqui o seguinte, ó, nesse rápido esboço da confissão comum dos perversos, há 4 pontos bem definidos. Só um minutinho só, tá? Deixa eu ver algo aqui. Quero dizer para os irmãos que eu estou com pigarro. Quem tiver aí alguma receita aí para poder acabar com o pigarro, por favor, entra no comentário. Nem que seja só para isso. Vamos lá. Vamos ver aqui esses 4 pontos. A definição sobre perverso. Primeiro, eles não querem a proximidade de Deus em nada que lhe seja associado a Ele. Eles estão distantes. Retira de nós. Deixe-nos em paz, ó Deus. Segundo, eles não querem conhecer o caminho do Senhor, a sua palavra, nem a sua vontade para a vida deles. A gente vê isso claramente aí, né, acontecendo. E terceiro, eles não acham que Deus seja digno de adoração. E quarto, eles não veem qualquer proveito em fazer orações a Deus. E aí procura outras fontes, outros meios e outras divindades para fazer a sua oração. São perversos? São. Mas o que Jó quer aqui mostrar um propósito aqui, objetivo aqui, é exatamente mostrar para Zofar e também os seus 2 amigos que raio de perverso é esse? Que eu sou, que eles vivem assim e eu não. Tem que explicar, né, amor? Tem que explicar. Vamos lá. Quem são os perversos castigados? Aqui nós temos pelo menos 5 pontos por onde a gente vai terminar a nossa conversa hoje. Primeiramente, raridade, né? No versículo 17 a 18, essa constatação aparece com sequência as orações começando sempre com a mesma palavra. Quantas vezes? A resposta esperada para cada uma dessas perguntas seria raramente.
né? E aqui nós temos essas quantas vezes, pelo menos 4 vezes aqui, nos versos 17 e 18, para descrever exatamente que responder a essas perguntas que fazem ou que estão fazendo a respeito do quem é o perverso. A outra é indiretamente. Essa constatação é apresentada com base no modo que seus amigos afirmam o castigo de Deus sobre o perverso, né? Então, se os perversos são assim, aí ele fala aqui no versículo 19, deixa eu ver aqui, 19, vou ler diretamente. Vocês dizem que Deus reserva o castigo para o perverso, o castigo do perverso, para os filhos dele. Mas é o perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Mas se ele não é punido, por que eu estou sendo punido? Então tem que alguma coisa aí na versão de vocês sobre perversos está alguma coisa errada. E temos também a questão indistintamente, né? Essa constatação indistinta procede da observação de Jó, que Jó faz do modo como Deus, de forma indistinta, né? Pune os perversos imediatamente ou não, né? Ele, na verdade, o que é uma coisa distinta? É atender a alguma coisa fora ou sem prioridade. Deus não prioriza. Então, se Deus castiga mesmo os perversos, então a prioridade do castigo seria ele, não eu. Jó está falando. É assim que Jó está explicando aqui. Então é coisa muito séria. E então no verso 22 a 26, que você pode ler. A conclusão que Jó tenta aqui, né, passar aos seus amigos, é de que não pode julgar uma pessoa como perversa do fato de que ela ter sido rapidamente ou tardamente, como rapidamente na versão de Jó, e tardamente conforme a visão rapidamente na visão de Zofar e tardamente na visão de Jó, punida por Deus, né? Porque aí esse argumento ele vai se tornar falso, né? Deus não pune, aí pois Deus vai punir de forma indistintamente as pessoas? Não. Vamos lá. Agora privilegiar. Ih, rapaz, não sabe a palavra. Privilegiadamente. Nossa, as coisas não saem. Essa constatação procede do que Jó sabe ser verdadeiro em toda a terra, não somente numa situação localizada de uma cultura. O perverso se escapa inexplicavelmente de tragédias. Isso aí está de uma forma muito clara entre nós. Se Deus fosse punir perversos, nosso Deus. Bom, essa é a linguagem dos amigos de Jó. E Jó está aqui quebrando os seus argumentos sobre a questão da perversidade, que eles dizem que é Jó, perverso que é Jó. Então, e aqui o comentário fala que aqui Jó antecipa a estratégia de seus amigos de querer incriminá-lo em argumento de que as tragédias que lhe sobrevieram são castigo de Deus com o seu estilo de vida perverso. Então, alguma coisa está errada. Os perversos não são. Se eu sou perverso, e aí vamos agora olhar para os perversos propriamente dito. Eles não são punidos. Eles não, em vista do que eu estou passando, essa descrição de Jó, eles não estão sendo punidos. Eles estão bem. Então, quer dizer que então é bom ser perverso. Então, se eu sou perverso, que eu seja perverso. Então, por mais pelo menos eu vou ficar aqui sofrendo, do jeito que eu estou sofrendo. Ai, ai, ai. E terminando. Honradamente. A última constatação de que Jó faz a respeito do modo como vivem os perversos tem a ver com o fim deles. Eles morrem com honra. Olha, gente, quantas pessoas que são perversas cometeram, até Hitler foi honrado. Olha que Hitler foi muito perverso. Herodes foi honrado, né?
os maiores, piores digo aí, de personalidade, que são perversos, mesmo foram honrados. E aí Jó fala, e eu? Como que fica eu? Olha o que diz. Aí você pode ler o verso 32 e 34, dá para terminar. Se Jó tivesse sido castigado por Deus, um perverso, segundo geralmente acontece ao redor do mundo, a sua situação seria bem melhor do que a atual. Quem dera Jó fosse tratado como perverso. É isso aí. Todavia, ele sabe que o consolo dos seus amigos vão e as suas respostas são que o consolo dos seus amigos é vão e que suas respostas são completamente falsas. Então, aprendemos mais um pouquinho aqui sobre esse livro. Por isso que esse livro ele é extraordinário. Fique conosco, não saia aqui, vamos continuar nessa sequência aí de estudos sobre a integridade, apesar de tudo. E estamos aqui fazendo a exposição do livro de Jó, que é um livro extraordinário. Fique conosco até semana que vem, para dar uma continuidade aqui no nosso trabalho. E não se esqueça, Deus está acima de tudo. Ele tem um controle da minha e da sua vida. Deus abençoe. Obrigado.